E essa situação lá em Maceió, né? Coisa triste, coisa feia. Bom, pois é, essa mina de salgema da Braskem está desmoronando, está desabando. Pois é, meus amigos, isso aí é uma coisa séria, tá? Porque, primeiro, que vai afetar o meio ambiente, tá? Vai trazer alguns prejuízos para algumas. Para localmente, tá? Quando eu tô falando, para fauna e para flora. Tem uma lagoa do lado, tá? E, ou seja, realmente aquela flora, aquela fauna ali, né? Ou seja, aquelas espécies que podem ser endêmicas na região, podem ter problemas, tá? Mas esse ritmo, como está falando nessa matéria de hoje, esse ritmo ainda é muito lento, né, no solo lá de Maceió, só que afundou perto de 1,70 m em 5 dias. 1,70 m em 5 dias é bastante, tá? Apesar de que, vamos dizer assim, desabamento é algo lento, gradual, sucessivo, né? Alguém fala isso com frequência. Bom, esse monitoramento ele continua, tá lá na mina 18 que está acontecendo isso. E isso é muito ruim porque várias pessoas tiveram que abandonar suas casas. Aí entra aquela situação de indenização. A indenização, né, demora. Vídeo pessoal lá da acidente da Vale, né? Então é um problema. E inclusive isso aí não começou de agora, tá? Se a gente vê pegar um pequeno histórico feito aqui pelo G1, tá? E realmente, olha, eu sou obrigado a dizer, o G1 tá de parabéns por essa cobertura, porque eles pegaram muito bem os fatos cronológicos, tá? Então, às vezes a gente tem que dar parabéns. Então, justamente aqui em 2018, tá? Tremor de terra é registrado em vários bairros de Maceió, onde que os moradores tiveram que sair das suas casas, imóveis tiveram rachaduras, tá? Onde que simplesmente, se a gente pode ver aqui, até mesmo na própria matéria, tá? Até mesmo na própria matéria, várias rachaduras se abrindo, tá? Mas pequenas rachaduras, né? Por causa do tremor de terra, mas ele é bom, eu já não sei se já tinha, né? Mas aqui, ó, a gente pode ver essa situação acontecendo, tá? E a partir daí, né, antes, né, tivemos, é, no caso, fortes chuvas, né, na manhã que aconteceu isso, e o tremor de terra foi registrado em vários bairros de Maceió. Então, moradores, eles entraram em desespero, né, e acabaram, né, vendo que esvaziaram as casas, né, os asfaltos cederam, rachaduras surgiram, tal, na parede de imóveis. E chuva em si, né, não causa tremor, né? Chuva não causa tremor, né? No caso, tremor geológico, né? E aí nós temos aqui que o Serviço Geológico, né, confirmou a relação das ações da Braskem com rachaduras, né, no Pinheiro, Montagem e Bebedouro, né? Esse aqui foi em 2019. Então, né, tiveram sim ligação, né, dessas rachaduras, né, nos prédios, já nas ruas, justamente, né, por causa desses tremores relacionados às minas, tá? E isso daí pode sim acontecer, porque quando nós estamos falando, né, de minas, existem algumas coisas que podem desestabilizar. Então vou listar algumas, tá? Que pode ser uma extração inadequada, né? Quando a extração de minérios e outros materiais até pode causar instabilidades no solo, né? Se não for feita, né, por exemplo, de forma adequada, isso pode levar a um colapso da mina, tá? Mesmo, né, com formação até mesmo de crateras, tá? Outra, por exemplo, a infiltração de água. No caso ali em 2018, né, como a gente pode ver aqui, né, foi registrado fortes chuvas, tá? Foi registrado fortes chuvas, né, e um tremor de terra foi registrado à tarde, né? Então, de manhã, fortes chuvas, tremor de terra à tarde. Pode ter uma ligação totalmente direta. Por quê? A infiltração de água, ele pode sim desestabilizar uma mina, pode causar instabilidade no solo, tá? E isso ocorre porque a água, ela no caso, ela pode pesar, ela pode pressionar a parede das minas.
Pode, se tiver rachaduras, ela pode infiltrar e ir desestabilizando aos poucos, e de repente uma chuva mais forte pode sim acabar com, por exemplo, ter alguns deslizamentos ali por dentro da mina e tal, e causar nessas rachaduras esses colapsos. E acidentes também, como explosões, incêndios, né, quedas de equipamentos, ou então aquele famoso, né, cagada operacional, né, não ter uma escora feita de maneira correta, não deixar, no caso, né, aí já é um problema do minerador, né, na hora da mineração, onde que se você não deixar uma estrutura que possa aguentar a parte de cima, né, porque as minas normalmente são muito profundas, pode ter isso. Então, se for feito também um estudo geológico numa área onde a própria estrutura geológica da mina ela está localizada, né, ela não for uma estrutura que aguente uma certa profundidade, aguente, né, uma certa pressão acima, né, ou seja, o peso da coluna, isso aí pode sim trazer colapsos. Aí já é um erro da sondagem, é um erro do pessoal lá da geofísica que fez uma sondagem, né, prevendo quais eram os tipos de materiais, justamente por um método indireto de prospecção. Aí esses solos eles podem acabando serem uma região instável, cheia de fraturas, tal, que pode colocar em risco a coluna, né? Pode realmente entrar em risco. E no caso, né, como eu falei, chuvas extremas e até mesmo terremotos, né? Os tremores de terras de forma de acomodação, tal. E também pode ter, né, até mesmo acomodação em cavernas, tremores de terra, desabamentos, de colapsos, tal, pode acontecer também, tá, nessa questão de Minas. Bom, isso aí são alguns, tá? Que pelo menos é o que eu sei. Então, existem dois possíveis cenários disso aí acontecer, tá? Na verdade, três. Três possíveis cenários. Acontece que isso pode continuar sendo uma coisa gradual, né? E sucessiva, lenta, gradual e sucessiva, né? Devagarzinho e afundando, afundando, afundando. Só que acontece que o ritmo da movimentação pelo menos até ontem, tá? O ritmo da movimentação de terra caiu, tá? Então, houve dois tremores em 12 horas, tá? Por causa dessa movimentação, mas esse ritmo caiu, tá? Tanto é que o próprio Ministério de Minas e Energias, ele está falando que lá em Maceió está estabilizada no momento e o afundamento pode ser localizado, ou seja, o entorno, né? Que existe um risco muito grande, tá? Do que acontecer. Eu vou mostrar aqui para vocês o porquê de um dos riscos. É essa mina 18 aqui, tá? Que tá o problema. Só que existem várias minas ao lado. E aqui tá a lagoa, tá? Então, dependendo, né, da forma como aconteça esse desabamento, pode afetar minas em volta. Pelo menos duas aqui, tá? Na região lacustre, ou seja, na região perto da lagoa, pode estar com problemas se esse desabamento da mina 18, tá? Se esse desabamento aqui da mina 18 for algo abrupto. Então, sim, esse outro cenário, tá? Então nós temos um cenário que pode ser um cenário gradual, lento, tal. O solo ele vai seguir de modo lento até atingir uma estabilização. Tá? Até ele pode atingir uma estabilização e cedendo aos poucos ele vai se estabilizando. Isso foi o caso que o Ministério falou. Não tenho esse dado para afirmar isso. Mas pode acontecer também de repente o solo vira colapso rapidamente. Se ele vier a colapso rapidamente, aí pode sim abrir uma cratera maior, estima-se, né, do tamanho do estádio do Maracanã, que para uma pessoa muito grande, mas para uma região não vai ser tão grande assim, e pode estabilizar, no caso, outras minas aqui e encher com essa água, e essa água acabar alterando um pouco a salinidade dessa lagoa. Por quê? Porque ali é uma mina de sal, a água vai entrar em contato, né, com algo na subsuperfície e pode sim ir aos poucos ir alterando essa salinidade, comprometendo,
né, no caso, algumas espécies endêmicas da região. Agora, o terceiro cenário é que ele pode continuar, esse é um pouco mais improvável, ele pode continuar lento, 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 de repente dá um desabamento repentino, mas aí, claro, com esse indo lento, 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 e de repente esse desabamento repentino vai ser um desabamento menor, de uma cratera menor do que um desabamento repentino, né, logo por agora. O que sabe é o seguinte: o colapso da mina está em evolução. Tá? O colapso da mina ainda está em evolução e pode acontecer a qualquer momento. Tá? Esse afundamento pode acontecer a qualquer momento. Pode acontecer de forma repentina e pode acontecer, né, de forma lenta, gradual, sucessiva. Né? Lenta, gradual e sucessiva, que podem sim acarretar. E desde 2018 sabíamos desse tremores. E aqui, ó, nesse próprio mapinha, ele fala aqui que essas minas que estão em amarelo, elas estão em pressurização e tamponamento, porque a própria Braskem ela interrompeu, tá, no caso, a própria exploração aqui, tá? E essas estão em azulzinha, estão em acompanhamento técnico, são 6 poços, tá? E 9 aqui estão em preenchimento, que estava aqui como no caso a 18, que algumas minas precisaram fazer um preenchimento com areia, né, para ajudar a estabilizar, para ajudar justamente a ter aquela contenção, tá? Onde que alguns lugares se viu que estavam um pouco mais fragilizados, precisaria de uma contenção um pouco mais forte. E no caso, ainda tem 5 poços que estão em verdinho, estão em confirmação de preenchimento, tá? No caso aqui, essas aqui estão pressurização e tamponamento, né? Elas estão tranquilas, tá? Estão pressurizadas, estão tranquilas e tal. Acompanhamento técnico, ainda estão decidindo e tal. Tá em acompanhamento, não está tendo grandes problemas. Essas aqui, essas 9 preenchidas, que estão em preenchimento, é que se viu a necessidade disso daí. E a instabilidade ocorreu, por enquanto, na mina 18. E qual a profundidade de uma mina dessa, tá? Só para vocês terem uma ideia, tá aqui a cidade. Aí você tem, no caso, uma camada de areia e argila, uma camada de calcarenitos, ou seja, né? Calcários arenitos. Você tem arenitos e folheiros. Você tem uma camada que são conglomerados. Você tem folheiros e aí você tem o sal, tá? Então, isso aqui fica a aproximadamente 1.200 metros, 1,2 quilômetros de profundidade. Então, tem que abrir, né, vários buracos tal até chegar aqui. E acontece que esse desabamento pode ter sido em qualquer uma dessas camadas. Não precisa ser geralmente somente na camada de sal. Pode acontecer em qualquer uma dessas partes que não houve uma estabilização decente ou qualquer movimentação de solo por qualquer motivo que seja, ou estabilidade, chuvas tal. Então, se pelo que estou falando, pode ter sido um pouco mais superficial, não necessariamente ir até 1.200 metros, tá? Foi uma coisa um pouco mais superficial. Tanto é que esse desabamento, né, no caso, aqui embaixo, ele é muito menor, no caso, o próprio buraco do que aqui em cima, né? Então, é muito mais provável que realmente tenha sido algo aqui nas primeiras camadas. E aqui uma curiosidade que botaram, o sal gema, ele é utilizado para a soda cáustica, né, e também para o PVC e muitas outras coisas mais. E agora, só para vocês terem uma noção, né, de tamanho, né, dessa encrenca, né, do tamanho desse poço, é que ele é equivalente a aproximadamente um prédio de 10 andares, tá? 40 prédios de 10 andares empilhados. Ele é muito maior do que o maior prédio do mundo, maior do que a Torre Eiffel, deixa as pirâmides dos chinelos, Estátua da Liberdade também. Tá? Nós estamos falando de 1.200 metros de profundidade, em média 800 e poucos metros, tá? Todas elas. Mas esse daí é um dos poços fundos, tá? Onde que mostra que a diferença, tá, das camadas, tal, onde acontece. Tá? Justamente isso.
Então, pessoal, acontece que vai acontecer, tá? Esse problema vai acontecer, esse negócio vai desabar. O afundamento, volto a dizer, ele pode continuar lento, gradual, sucessivo, ele pode continuar um afundamento um pouco mais repentino, ele pode mudar do gradual de repente para repentino. Isso aí ninguém consegue prever. O que se sabe que ainda está acontecendo e pelo que o Ministério está falando, esse afundamento ele é localizado, está tendendo a essa estabilização. Vamos aguardar os próximos capítulos, né, dessa aventura aí, que se sabe é que vai desabar. Vai desabar, já desabou. Na verdade, já desabou, tá? Então, sabe o que vai acontecer? Pode acontecer de um desabamento continuar devagarzinho ou então uma pancada só. Vamos aguardar, não tem o que fazer. Beleza? Qualquer coisa, qualquer atualização eu trago aqui para vocês. É isso aí. Quem gostou, larga o dedo no like e compartilha o vídeo. Forte abraço. Até a próxima.